do senhor Pedro Scaldini, recebemos os representantes da empresa Vale para tratar de assuntos relacionados à audiência pública acerca do projeto Apolo, datada para o dia 22 de maio do corrente ano. Quero agradecer a presença dos vereadores Jacques Bom Sucesso Rodrigues, do vereador Claudinei do Vale, o vereador Jones. Os outros vereadores foram convidados, mas todos tinham algum compromisso agendado, então, infelizmente, não puderam comparecer. Eu quero convidar aqui o senhor Pedro Scaldini, representante de Relações Institucionais da Vale, a senhora Andréia Costa, para sentar aqui conosco, representante de Relações com a Comunidade, as senhoras Cristiana Maledo e Débora Fernandes, representante de licenciamento, e o senhor Rafael Barbosa, representante de engenharia de projeto Apolo. Gostaria que quem fosse falar sentasse conosco aqui. Pedro. Quem mais vai falar aqui? Só ela? Oi? Pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Oi? Eu vou passar primeiro, Pedro, a palavra para você, só para você realmente falar a nossa por que essa reunião. Pode ficar à vontade. À vontade. Boa tarde. Obrigada, pelo convite, um prazer estar aqui novamente. A gente veio ano passado para apresentar o projeto Apolo. Naquela época a gente ainda não tinha marcado a audiência pública, então nesse meio tempo a gente conseguiu marcar, então a gente veio aqui mais até fazer o convite e também continuar discutindo o que vocês quiserem discutir sobre o projeto Apolo. Então a gente trouxe primeiramente uns slides sobre a audiência pública, depois o Rafael vai explicar um pouquinho sobre o projeto Apolo, a gente vai detalhar o impacto se vocês desejarem. Sobre a audiência pública aqui em Caeté, vai acontecer no dia 23, é uma quinta-feira, não é isso? Às 18 horas. O local a gente ainda não tem totalmente definido, a gente precisa achar um local que tenha um AVCB e a gente não encontrou ainda o local que tivesse essa capacidade para 1.000 pessoas. O órgão pede que a gente estime um público para 1.000 pessoas, porque ele pegou um histórico de audiências nossas do passado e viu que aqui em Caeté ultrapassou 1.000 pessoas. E pegou histórico até de outras empresas, e como eles que conduzem conosco, então a gente procurou esse lugar de 1.000 pessoas aqui central, para quem acompanhou a dificuldade nossa, e a gente
deve fazer no poliesportivo, né? Não é ainda uma definição confirmada. Assim que a gente tiver essa confirmação, a gente vai enviar para vocês o convite e essa confirmação. Tá bom? Então, por enquanto, a data está firme, tá? A data é do dia 23, e o local, depois eu vou confirmar com vocês, muito provável que seja o poliesportivo, e a gente está na busca desse AVCB do evento, porque não é o AVCB do empreendimento, sabe? É um AVCB para o evento. Então, ali a gente tem expectativa de conseguir isso conforme o órgão ambiental solicitou. Essa audiência pública que vai acontecer agora, no dia 23, ela tem como objetivo a gente apresentar 2 processos de licenciamento. O escopo dessa audiência pública são 2 processos de licenciamento. O do projeto Apolo, que a gente veio mostrar para vocês, que é o projeto de mineração, que ele é um licenciamento em 3 fases. A gente tem essa primeira fase agora, que é a LP. Nela a gente faz audiência pública, nela a gente consegue inclusive a anuência dos outros órgãos, né, que intervêm e manifestam no processo, inclusive prefeitura. E a gente tem, em paralelo a esse licenciamento, um outro licenciamento cujo objeto é a sondagem para desenvolver o projeto de engenharia do projeto Apolo. A gente fala que são sondagens geotécnicas, e também para refinar a definição dos recursos, entender melhor a nossa lavra, os recursos minerais, que é a pesquisa mineral. Então, esse outro licenciamento, ele é um licenciamento que ele é mais rápido, ele não é igual a esse primeiro, em 3 fases, ele é um licenciamento que a gente faz ele todo numa fase só, LP, LI, LO, e a gente, quando pede, tanto um caso quanto o outro, quando a gente pede o processo, as pessoas podem solicitar a realização de audiência pública, né? Prefeitura, ONGs, comunidades, grupo de pessoas acima de 50, então tem algumas pessoas que são aptas, né, a pedir, e nos 2 processos a gente teve solicitantes, são vários solicitantes, a gente teve 6 pessoas, 6 entidades pedindo essa audiência pública. Então agora a gente vai trazer esses 2 processos para apresentar para as comunidades, tanto de Caeté quanto de Santa Bárbara, sendo que aqui vai ser no dia 23. Vai ser transmitido, tá, via YouTube. Só não vai ser possível a participação remota. Então, o órgão pediu, a gente a princípio tinha até sugerido uma participação, porque na pandemia a gente aprendeu a fazer participação remota, e parece que amplia, né, a participação, mas não foi o entendimento do órgão. Então ele pediu para a gente voltar, até para privilegiar a participação de quem está presente. Porque eu vou mostrar para vocês, o rito, ele acaba tendo uma limitação do número de pessoas que podem falar, manifestar. E se você distribui muito a participação para quem está distante, você acaba diminuindo a participação das pessoas que estão presentes, né? Então, vai ser possível assistir, isso é importante, mas não vai ser possível mandar mensagem, falar, então não participar. Então, vai ser só uma transmissão unilateral. Os solicitantes eu citei estão aí abaixo, né, no processo Furecoab, Sindiestra, o Instituto do Guaicuí e o Movimento Artístico Cultural de Caeté, Macaca. Para LAC, é a da sondagem que eu expliquei, que é uma licença concomitante, ela é toda junta, LP, LI, LO, foram 2 solicitantes, o Instituto Cordilheira e a Macaca novamente. Com relação à audiência pública, eu acho que eu consegui trazer tudo num slide só, não sei se tem muitas dúvidas. Tem uma outra coisa que a gente precisa providenciar também, para as comunidades que moram fora da sede, porque na sede a gente vai ter transporte público, a gente privilegiou um local central para as pessoas, inclusive, utilizarem, né, do transporte público local. Mas as comunidades que ficam mais remotas, lá Morro Vermelho, Condomínio Juca Vieira, Rancho Novo, obrigada, Andréia, não tem transporte público, tem uma dificuldade. Então, a gente vai colocar um ônibus para trazer essas pessoas aqui para Caeté, para a gente aumentar a participação, né, o máximo possível. E a gente criou um site da página do Projeto Apolo, ela até já está no ar, a gente está fazendo algumas intervenções, então ela ainda não está na versão final, mas ela já até pode ser visitada, é www.vale.com/Projeto Apolo. E lá vai ter link para a pessoa inscrever no transporte, para a gente dimensionar bem os ônibus, né? A gente já está definindo quais são os pontos, as rotas, para abranger essas comunidades de Caeté, que é Morro Vermelho, Juca Vieira, Rancho Novo, e a gente vai trazer também o pessoal de Perpétuo Socorro, vai colocar uma van lá para trazer para a audiência de Caeté também, que é o município vizinho. Nós não vamos fazer uma audiência pública em Raposos, o projeto não está em Raposos, né? Mas o projeto ele tem a questão da influência direta e indireta, questão de transporte, né? Então o órgão pede que a gente convide todo mundo para participar desse debate da audiência pública, assim a gente está fazendo. A forma de inscrição para o projeto pode ser na página, que eu expliquei para vocês.
vai ter lá um forms para inscrever, e a gente também vai fazer reuniões diretas. Então, a gente já começa essa semana. Então, a gente vai nas comunidades, fazer a apresentação, e naquele momento a gente já vai aproveitar, né, para fazer as inscrições. Esse é o veículo que tem circulado, não sei se vocês conheceram, a gente apelidou ele de PIM, Ponto de Informação Móvel, e ele vai ajudar a gente nessa questão de convidar o pessoal, fazer a inscrição, para a gente conseguir mobilizar o maior número de pessoas possível. O RIMA, que é o documento que resume nossos estudos ambientais, ele chama Relatório de Impacto Ambiental, ele fica disponível nas prefeituras, tá? A gente queria trazer uma cópia aqui para a Câmara também, se você permitir. Eu estou providenciando uma impressão e vou trazer, porque as pessoas também podem ter mais acesso, além da prefeitura também, consultar esse RIMA aqui, e no dia da audiência pública vai estar lá, e nesse site tem ele digital, então o que a gente quer é que as pessoas leiam, conheçam, critiquem e nos provoquem, né, com relação aí os programas. Essa é só uma cara da página, como está ficando agora. E eu queria falar brevemente só como que seria o rito da audiência pública, porque tem vários tipos de audiência pública, né? E para o licenciamento tem uma deliberação normativa do Estado específica, né? Que a gente fala é a DN 225, até botei o número dela aqui, e ela vai definir como que é a composição da mesa, quais que são os prazos para requerer a audiência pública, e como que acontece o rito. Aí, a audiência pública é dividida, né, em blocos. A gente tem a parte que o empreendedor faz a exposição dele, e depois tem a parte que a comunidade faz os questionamentos dele e a gente vai respondendo, né? Essa é a dinâmica da audiência pública. Então, no primeiro momento, a mesa, gente, ela é composta basicamente pelo órgão ambiental. Então, o órgão ambiental vai indicar um presidente da mesa, que deve ser hoje o diretor da diretoria que está analisando o nosso processo de licenciamento. Nós vamos confirmar que seja o Vitor Salom. E outras pessoas do órgão também compõem a mesa. E então eles fazem uma abertura rápida, e eles anunciam o início da inscrição para a manifestação. Esse é um rito importante, porque as pessoas que querem falar na audiência pública, e vocês vão ver, vai estar limitada a 36 pessoas, elas têm que se inscrever exatamente entre esse momento que o presidente falar, estão abertas as inscrições, até o prazo de 1 hora. Tem 1 hora para fazer as inscrições. Aí todo mundo que fizer vai falar nessa ordem, na ordem de inscrição até o número 36, e depois as perguntas não respondidas, as pessoas podem escrever, e a gente vai fazer o esforço de respondê-las por escrito posteriormente. Passada a abertura e o início da inscrição, o empreendedor, junto com a consultoria que foi contratada para elaborar o EIA, vai fazer sua exposição num prazo de 45 minutos, e depois dessa parte, todos os solicitantes também vão falar. É dedicado 30 minutos para todos os solicitantes. Como a gente tem 6, acaba sobrando 5 minutos para cada um, então cada um daqueles 5 solicitantes, Sindiestra, né, os institutos, Cordilheira, Macaca, cada um deles vai falar 5 minutos. E depois começa o debate mesmo. São formados 12 blocos, com 3 falas em cada bloco. Então vão as 3 primeiras pessoas, elas fazem as 3 primeiras perguntas. Aí interrompe, o empreendedor faz a resposta dele em até 6 minutos, acaba aquele bloco, e assim a gente vai até um número de 12 blocos. Por isso que vão dar as 36 pessoas. E esse processo aí deve demorar aí mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, né? E depois ele encerra. Isso. O total. Só o bloco, ele demora pelo menos 3 horas, né? Se for somar os tempos. Mas tem assim, entre entrar uma pessoa, sair, acaba que vai dando um espaço. Então, acaba demorando mais de 3 horas. Aí tem mais 1 hora e alguma coisa do empreendedor, mais dos solicitantes. Vai umas 5 horas para mais na prática. A gente deve ter que começar às 6 e vai, então, aí, de repente, até meia-noite, mais ou menos. Né? Durante a audiência pública, a gente vai fazer a interpretação para Libras. Vamos gravar, vamos transcrever todo o áudio, isso é obrigação da DN, ela pede isso. Todas as listas são registradas, apresentadas, e é obrigatório que toda a equipe nossa esteja presente, porque a gente tem que estar apto a responder, né? A gente não pode, o máximo que a gente conseguir, né? Todas as ansiedades trazidas. E depois a gente tem que apresentar todas essas evidências para o órgão ambiental, e inclusive resposta às perguntas que não foram respondidas. Eles pediram isso, explicitaram isso, inclusive, para que a gente pudesse dar todas as respostas, né? Todos os questionamentos.
Eu acho que sobre a audiência pública é mais ou menos isso que eu tinha para trazer. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida específica. Eu falei sobre a composição da mesa, mas o presidente da mesa, que é do órgão ambiental, ele tem a prerrogativa de chamar outras pessoas para a mesa, costuma acontecer, então, de repente, pode convidar, né, representantes, autoridades. Mas, a princípio, por DN, é o próprio órgão que compõe a mesa, né? Sobre a audiência pública é o que eu tinha para falar. Aí o Rafa vai entrar um pouquinho no projeto. E até na sondagem, que a gente, quando veio para a audiência, a gente não falou nada da sondagem, né? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer retornar aqui à casa. Na verdade, esses slides, eles estão aqui, né, para complementar a fala da Débora, pelo seguinte sentido. Ela falou que nós temos 2 processos, o do projeto, do empreendimento e da sondagem. E naquela oportunidade, em outubro do ano passado, nós não falamos, né, nós não explicitamos ali o que era a sondagem. Então eu trouxe aqui 2 slides para a gente diferenciar quais as estruturas do empreendimento serão objeto do licenciamento e quais serão as estruturas e áreas de intervenção que serão objetos aí da audiência para a sondagem. Tá? Então, nós não temos aqui o objetivo de apresentar o projeto novamente, né, porque a gente teve aquela reunião pública aqui em outubro, mas obviamente estamos aqui à disposição para conversar e a gente queria mostrar essas diferenças. Então, só relembrando, né, essa é a ADA do Projeto Apolo com as estruturas, os 1.368 hectares ali, onde nós vamos ter toda a área de estocagem de estéreo em 2 pilhas, o beneficiamento, né, a parte da estrutura de apoio administrativo, transporte aí via ramal. Ali dentro tem todas as estruturas do projeto, essas áreas serão intervidas ao longo do tempo, então a gente faz a audiência e o licenciamento para a área de influência da área diretamente afetada do projeto todo, e ele vai sendo, a intervenção vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então esse é um dos processos. Então a audiência vai acontecer, as perguntas vão acontecer, essa aí é uma imagem da usina, né, para ilustrar, e a parte das sondagens geotécnicas e geológicas, né? Então, como a Débora explicou, nós teremos ali dois momentos ali na sondagem. Um momento que é a sondagem geotécnica para reconhecimento do solo, para dimensionamento das estruturas do projeto, os prédios industriais, os prédios administrativos, as estradas, os acessos, né, os taludes, as pilhas de estéreo, né? Então, precisa ter esse conhecimento. Então, estão previstos 281 furos ali, geotécnicos, para serem feitos. Então, eles estão mais, vamos colocar ali na imagem, mais ao norte da imagem, né, mais para cima lá, são os furos geotécnicos, e mais para o sul, mais para baixo na imagem, são os furos da parte geológica. Por quê? Né? Ali é a região onde vai ser a lavra, a parte mais para baixo, né, ali da imagem. Não sei se você consegue mostrar com o mouse. Eu coloco o mouse e ele não aparece lá. Então tá. Acho que deu para entender. Aqui foi. Aqui é a geológica, que é sobre a área da mina, onde estão as cavas. Isso. Aqui nessa parte aqui é tudo a geológico. Aqui vai estar a cava, para pesquisa mineral. E a geotécnica é para as estruturas. Isso, onde ela está passando. Para as pilhas de estéreo, para a usina, para o ramal. Então, são essas que estão aqui desde o centro, né, vamos dizer assim, até indo para o norte. Isso, perfeitamente. Na parte geológica serão 133 furos, né? Nós, inclusive, né, gostaria de chamar a atenção, já está acontecendo sondagem geológica nesse momento, porém em área antropizada, onde dispensa o licenciamento, né? Então, essas aí são áreas que vai haver a intervenção em vegetação, então precisa do licenciamento. E aí, como tem a intervenção em vegetação, o processo entrou, foi solicitada audiência pública, por isso que tem que ter. Muitas vezes sondagens não passam por esse processo de audiência pública. Isso, inclusive, é algo pouquíssimo comum, né? Então, isso... A sondagem não é uma atividade que o Estado pede para a gente licenciar, mas em função do acordo do Ministério Público com o governo, já em função até da lei da Mata Atlântica, toda vez que tiver supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, em que o estágio de regeneração for médio ou avançado, é preciso fazer um licenciamento ambiental com apresentação de EIA-RIMA. Então, o Estado já se preparou para fazer esse licenciamento desde 2022. Não é uma coisa antiga, uma coisa recente.
Então, desde então, esse tipo de atividade, quando requer supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, estágio médio ou avançado, ele passa por licenciamento, é o caso da sondagem. E vai ser o caso de outros tipos de intervenção para frente, de repente vocês vão ver outros, né? No passado não tinha, porque a gente conseguia fazer só autorização de supressão, não precisava do licenciamento. Agora, o Ministério Público, com esse acordo que fez aí com o governo, olhando lá para a legislação da Mata Atlântica, para atender a legislação da Mata Atlântica, que é a elaboração de EIA, fez esse acordo, se estruturou e então nós estamos fazendo esse licenciamento. Né? Na Vale, todas as supressões, não é só sondagem, né? A gente tem que fazer o licenciamento agora. Não, perfeito. Aí no próximo slide, por favor, nós estamos trazendo aí o destaque da intervenção em si, porque a sondagem mesmo, o equipamento ele não é grande, então a intervenção é pequena. O que causa a maior intervenção são as aberturas de acesso. Então, para a sondagem geológica, a gente tem uma condição de acesso um pouco, é necessário um acesso mais largo, né, um pouco mais largo, e para a sondagem geotécnica menor. Então, essa intervenção toda, ela está em 58,78 hectares, né, sendo que acessos e praças, podem ver na tabela abaixo, equivale a 51,12. Né? E os demais são áreas para canteiro, área que eu vou tirar a vegetação e tem que colocar estocar essa madeira, né? Enfim, então essa é a área. A gente está prevendo que as equipes vão trabalhar da sondagem geológica e geotécnica em paralelo. A gente, no EIA-RIMA, nós estamos prevendo aí um contingente de aproximadamente 90 pessoas, trabalhando aí num período total de 36 meses. Tá? Então, as equipes estarão distribuídas ao longo desse projeto todo. E essa área toda de intervenção, esses 58 hectares, ele equivale a mais ou menos 4%. 4? Nós fizemos a conta 0,4, né? Tem que fazer até a conta aqui. É um percentual bem pequeno. É isso mesmo, 4%, que é 1.300 e são 50 hectares. Dá mais ou menos 5%. Né? Vou fazer a conta na hora aqui. Ó. 4% da área do projeto total. Tá? Então, o objeto é esse. Então, esse projeto, naqueles 45 minutos que a Débora falou, que vai acontecer a apresentação do projeto, é naquela dinâmica que a gente trouxe aqui em outubro, que foi, apresenta o projeto, quais são os impactos, mitigação e controle, né? Os planos, programas, mitigação e controle, e é isso, nessa dinâmica dos 45 minutos, a gente vai passar pelos dois projetos, né? Esse aqui, ele é menor, então tem menos planos, menos programas de mitigação e controle, tá? Então isso vai acontecer ali. Aí depois que abrir o bloco para as perguntas, também podem ser feitas perguntas tanto para a sondagem, para o processo de sondagem, quanto para o empreendimento. Tá? Então, isso aqui são os dois processos que a gente queria trazer para vocês, formalizando aí a data. Na imagem anterior apareceu o dia 22 de novo, mas assim, reforçando, dia 23 em Caeté, tá? E 22 vai ser primeiro em Santa Bárbara. Tá? Então é isso que a gente queria trazer para vocês, oficializar isso. A gente abre o diálogo aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre o processo como um todo, quais são as próximas etapas, né, o que vai acontecer depois, né? Então a gente está aqui para abrir esse diálogo com vocês também. Eu vou deixar a palavra aberta aos vereadores. Algum vereador que deseja fazer uma... Presidente. Com a palavra, vereador Claudinei do Vale. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos à Casa Legislativa. Eu quero só saber a audiência, o propósito então da audiência seria voltado para mostrar ao cidadão, não exatamente como será o projeto Apolo em si, mas mais principalmente voltado para questões ambientais de... como será a exploração ambiental ali, seria isso? Inclusive, o Grupo Macaca está sendo convidado, e queria também saber, para que a gente possa ser, né, interlocutor do povo, como somos aqui, passar para frente, como será feito esse convite, né? Quantas pessoas seriam, se está aberto a todo cidadão caetense, quando vocês definirem também com relação ao local, que eu acho que o polo esportivo seria o melhor local para vocês, né? Tem ali uma acústica boa, telões que se precisar de usar, então fica como sugestão. Eu acredito que vocês estão definindo isso e seria a melhor definição, mas seria a proposta da audiência então voltada para
apresentação da parte mais geológica das explorações e também da questão ambiental. Seria isso, Ri? Posso responder. O objetivo da audiência pública é apresentar o estudo de impacto ambiental. Ele é um rito do processo de licenciamento ambiental. Então, até pede que seja apresentado assim, a justificativa do projeto, porque, né, que ele é importante, e aí todos os impactos, todas as medidas. Então, a gente vai apresentar o projeto muito rapidamente, nós vamos falar do projeto e da sondagem, a gente deve demorar, nesse prazo de 45 minutos, a gente não vai gastar mais do que 10, porque a gente, para falar dos impactos, precisa contextualizar o empreendimento. Então, nós vamos falar do projeto, o que você já conhece, e vamos falar também da sondagem. Mas, bem resumidamente, o grande conteúdo é a gente abordar os impactos, as medidas, e a discussão deve tudo em torno disso, porque é o órgão ambiental tentando entender e tentando, assim, também que a população participe, entenda, né? Como que seria o impacto socioambiental, falei ambiental, mas social também, né? Socioambiental. Porque é até uma exigência, pelo que eu estou percebendo, é uma exigência dos órgãos ambientais a realização dessa audiência pública. Isso. Para que vocês cheguem à conclusão de conseguir o licenciamento e tudo mais. Passa por essas audiências com a comunidade, com a população. Sempre que tem o licenciamento com elaboração de EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, sempre, todas as vezes, existe a prerrogativa de poder ter audiência pública. Não quer dizer que ela vai acontecer necessariamente. Depois que a gente publica que a gente está requerendo a licença, abre-se um prazo de 45 dias, a partir dessa publicação, a partir do que a gente peticiona, na sequência a gente publica. Depois da publicação são 45 dias que as pessoas podem solicitar a realização de audiência pública. E esse público aqui que eu mostrei para vocês é que solicitaram a audiência pública. Se ninguém tivesse solicitado, o prazo ia encerrar, o licenciamento ia continuar sem audiência pública. Mas como houve interesse da comunidade, eles solicitaram, eles atendem os requisitos. Essa norma, essa DN 225, ela fala até qual que é o tipo de pessoa que pode pedir. Né? Então, assim, a prefeitura pode pedir, provavelmente os vereadores também podem pedir, obviamente. Né? Então, é isso, não é que ela sempre ocorre, mas a legislação prevê que ela possa ocorrer desde que haja interessado. Aí, a partir do momento que há interessado e o órgão viu que essa pessoa está apta a pedir, então aí passa a ser uma obrigação do rito do licenciamento, a realização dessa audiência pública, e é muito, muito importante a mais ampla divulgação. Então, nós estamos imprimindo cartazes, faixas, nós vamos mandar convites para vocês, a gente não fez ainda porque o local, a gente já era para ter definido, né? A gente ainda não definiu, mas estamos quase. Então, vocês vão perceber aí esse movimento, essa divulgação que a gente deve começar mais fortemente a partir da próxima semana. Só para finalizar, o vereador Diogo quer falar, porque a gente tem visto a presença de vocês na cidade, com o carro aí, como é que foi apelidado o nome? PIN. O PIN, né? A gente viu vocês assim de uma forma bem grande na cidade toda, e algumas reuniões que aconteceram na cidade, né, que vocês realizaram na FEC, na SIAC, foram importantes. Então, acredito que abrir agora essa audiência no local maior, para a população participar maior com a divulgação, será de fundamental importância, né, para que o povo de Caeté também receba mais esclarecimento, porque é a dúvida de muitos, as perguntas, e principalmente porque quando se fala na presença da empresa Vale no projeto Apolo, na expectativa de geração de emprego e renda, né, e claro, investimento em nossa cidade. Então, vai ser uma audiência importante, aguardamos com ansiedade, e divulgar, porque é isso que se faz necessário, né? Para que chegue aos ouvidos de todos, para que a maioria possa participar. Vai ser muito bom. Usando a quadra e usando a quadra de equipamentos. Então, o ginásio é uma qualidade exatamente para que todo mundo que quiser participar participe. Que ótimo. E lógico, como a Débora falou, como eu não tinha assistência, você está ali 3, 5 minutos para a pessoa fazer a pergunta, e às vezes as pessoas se passam um pouco disso, pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas da gente, mas a gente faz as respostas e vai chegar. Principalmente
Com a palavra, vereador Jonathan Júnior. Boa tarde a todos. A pergunta que faço, Pedro, aos demais, vocês já estiveram aqui em outras oportunidades, né? O vereador Claudinei citou que estiveram também reunidos na prefeitura, com outros segmentos do nosso município, e ao entendimento que temos é uma aproximação, talvez, dessa fase de implantação do projeto em Caeté. Mas aí o Rafael falou sobre uma questão de 36 meses, que seria o período referente às sondagens. Referente à execução da sondagem depois da obtenção da licença da sondagem. Então, se você quiser terminar, depois eu posso concluir. Pode falar. Tá? É o seguinte, a licença da sondagem, ela já autoriza a execução da sondagem. A licença, a LP, a licença prévia, não nos autoriza a iniciar a implantação do empreendimento. Então, o que a licença prévia nos indica? A viabilidade ambiental do projeto. É isso que a gente está discutindo. Por isso que nós temos que ter a audiência para mostrar, para dar publicidade, mais do que a gente está fazendo já nessas reuniões, de todos os impactos levantados, suas medidas. Então, assim, o empreendimento do porte do projeto é um grande porte e tem seus impactos, suas medidas de controle. Então, isso tem que ser publicizado. Tá? Então, aí, para que toda a sociedade, e é de competência do órgão analisar e conferir ali a viabilidade ambiental diante de tudo que foi apresentado, todos os estudos foram apresentados. Então, diante da obtenção da licença prévia, e aí nós teremos a seguinte resposta: olha, o projeto ele é viável ambientalmente, socioambientalmente, né? Ele é viável ambientalmente. Aí passa-se para uma segunda etapa, que aí a Débora falou que ela é mais rápida, que aí nós vamos pegar os estudos de engenharia e todo o detalhamento dos planos e programas que a gente veio falando, e a gente ainda está falando de forma mais sucinta. A gente precisa detalhar e aí apresentar o pedido de licença de implantação, porque, olha, eu tenho já, o projeto ele é viável ambientalmente, ok, então agora você vai realmente implantar, então me dá aqui os detalhes da implantação, por isso que eu preciso de sondagem, porque aí eu preciso detalhar melhor o projeto. Aí eu detalho tudo, detalho mais impactos, na verdade, detalhar os planos, né? Os impactos já foram levantados, eu detalho os planos de mitigação e de controle, faço o detalhamento, e aí eu apresento o pedido para implantar. Esse processo demora menos do que a licença prévia. E aí, recebido a licença para implantação, inicia-se a implantação do empreendimento. Então, é só para diferenciar, que os 36 meses que eu falei é a execução da sondagem após a obtenção desse processo que está sendo analisado agora. Tá? Então, Sim. Não. Sim, as duas coisas é porque geralmente a gente conversa, e acredito que por parte de todos os vereadores também acontece muito isso, o que as pessoas querem saber é, mas quando que a Vale vem? Né? Porque fica aí e faz uma reunião, e tem anos que está nesse negócio, faz reunião, apresenta o projeto de novo. Eu falo porque gera uma expectativa, obviamente, né? Seja pela questão do emprego, seja pelos movimentos sociais que surgem, pelos movimentos ambientais, e as pessoas então ficam muito apegadas à questão assim, a quando que a Vale vai começar então a desenvolver o trabalho do projeto. Então seria esses 36 meses para fazer a questão da sondagem, né? Mas isso já vai ser feito em paralelo para que possa talvez, digamos assim, adiantar o início do projeto? Aí, em paralelo, a gente vai passar com todo o processo de licenciamento, como fosse a burocracia para conseguir ele. Então, enquanto ele vai executando a sondagem, ele já vai ter dado elementos para a gente. No começo da sondagem, a gente já vai ter todos os elementos que precisa para pedir a LI. Ele vai continuar a sondagem. Enquanto isso, a gente pede para o órgão para avaliar a nossa LI. Então, quando eles emitirem a LI, que a gente está imaginando que possa ser 2027, mais ou menos, a gente consegue começar a implantar o projeto. Certo. Então, e aí talvez... é implantar o projeto. Aí a implantação do projeto dá aí 48 meses. Um pouco entre 40 e 48 meses. Aí depois dessa implantação é que efetivamente começa a operação. Aí nós já estamos lá em 2031. Que seria a plena operação, digamos assim. Que seria o início da operação. Porque assim, eu acho que é importante esclarecer
que realmente pode gerar essa ansiedade, mas é necessário esse trabalho de divulgação, porque também não dá para fazer um licenciamento de um projeto desse, né, sem essa conversa, sem o diálogo. Mas o efeito colateral dessa conversa intensificada pode ser uma certa ansiedade, né, mas nós estamos seguindo exatamente o rito que tem que ser seguido. Exigido legalmente. E é sempre assim, né, a gente que trabalha com licenciamento ambiental, é uma angústia de todo mundo, né, que a gente começa a conversar lá na LP, e a LP não te dá o direito de começar o empreendimento, ele dá a viabilidade prévia. Gostei de você falando do licenciamento, ficou bom. Eu falo mais pela questão da expectativa, né? Ansiedade também expectativa, porque obviamente nós esperamos que o projeto Apolo traga grandes impactos para o nosso município, obviamente positivos, mas as pessoas também têm essa mesma percepção na questão do emprego, obviamente da contribuição da empresa, para que o município também possa se preparar e outras coisas mais. Obrigado pela resposta. É importante, né, a gente ir falando dos prazos, né, para justamente colocar, não deixar essa expectativa toda, né, assim, as pessoas querem. Agora a gente já vai antecipando algumas ações, algumas coisas, né, tanto do lado social, como alguns pedidos que a gente vai recebendo ao longo desse processo nosso de divulgação, de audiência pública, né. Então a nossa relação ela começa, né. E talvez começaremos a exploração lá. Então é importante, né, que fique bem esclarecido para a população que vá na audiência, que vai estar indo nessa audiência, que vai ser esse explanado ali sobre todo o impacto, né, no que diz respeito à exploração, a essas ações geológicas e tudo, para que ainda vai ter um tempo ainda, né, para a implantação também, né, que acho que deve demorar uns 2 anos. 4 anos. Quase 4 anos. Eu falo assim, quando iniciar a implantação para depois então começar. Porque só na implantação também deve gerar aí um número muito grande de empregos. Isso, né? Já movimenta bem, né? Assim, na implantação são 2.400 temporários. 2.000. Isso é muito importante dizer lá. O vereador Jacques deseja... Não, é só... aí, Claudinei, é o seguinte, essa questão do detalhamento que a gente falou desses planos, ele tem que pensar em todas as fases. Fase de implantação e operação, né? Talvez as pessoas ficam ansiosas com a parte de operação, mas a parte de implantação, como a gente conversou aqui em outubro, né, talvez seja a que vai trazer um incômodo maior para a comunidade, né, porque vai concentrar um volume de obras, de pessoas maior do que da operação. E a operação já vai estar meio que no voo de cruzeiro ali, né, as coisas já estão mais estabilizadas. Então a gente precisa pensar em todas essas fases. Então aí, quando a gente passar para a fase seguinte, que é o pedido de LI, nós vamos detalhar os planos para a fase de operação e para a fase de implantação. E aí ali que fala, porque eu tenho que tratar a fase de implantação de uma forma e a fase de operação de outra, porque os impactos são diferentes, entendeu? Então, quando eu tenho uma alteração na dinâmica, no fluxo migratório, ela vai ser maior na fase de implantação e menor na fase de operação, entendeu? E aí a gente tem que fazer essa... Então, esse o negócio, a gente precisa conversar muito e detalhar muito todas essas fases, né? Vai dar uma diminuída quando começar a operação. E só para esclarecer, né, a expectativa para estar o número alinhado ao EIA-RIMA, nossa expectativa é ter um pico de 2.600 empregos temporários, tá, e por volta de 740 empregos diretos e indiretos na fase de operação, fora os induzidos na região, que a gente estima ser por volta de 2.100. Tá, induzidos aí na cadeia toda, né, que a gente está falando. Mas é isso. O vereador Jacques. Oi. Boa tarde a todos. Quero só, senhor presidente, dizer que a Apolo arrasta aí desde 2010, né? É uma verdade. Eu estou aqui acompanhando esse projeto desde o seu início. Começou em 2010, vários erros. Estivemos em Brasília a pedido da empresa várias vezes no ICMBio e no Ministério do Meio Ambiente tentando ajudar de alguma forma. Essa casa sempre esteve de braços abertos para o projeto Apolo. E o que foi dito até aqui é uma expectativa, eu acho que vocês vão ter que levar de uma forma muito clara para a população, para que não haja
nenhuma intercorrência desagradável diante das expectativas do povo, porque do que foi apresentado, e a gente entende que os órgãos ambientais são assim, né? Haja visto, todos nós conhecemos o projeto da VG no Brumado, que estava com expectativa de há 3 anos atrás de LI, que até ontem nada. Eu acredito que caminhe nesse mesmo trilho a questão de Apolo. Então, assim, só que a população, já foi incansavelmente discutido isso aqui, né, com o Pedro e com outros que já estiveram representando a empresa, a expectativa do povo não para, né? O povo está querendo trabalhar. A pergunta que não se cala no município é que dia que Vale vem, que dia que Vale chega, que dia que Vale começa a dar emprego, que dia que Apolo é realmente uma verdade para Caeté. E, infelizmente, a gente ainda não tem essas respostas. Eu vejo aqui, né, na chamada dessa audiência pública, é que realmente a Apolo ainda não tem nada, né, em termos de licenciamento, né? E eu acho que a expectativa de 36 meses, vereador, de 48 meses, é uma expectativa muito boa. Se acontecer, tomara que aconteça, né, em nome do município, em nome do povo dessa cidade que almeja tanto o projeto. Acredito eu, Pedro, que a população que estará presente ou que se fará presente no polo esportivo será de apoio à empresa, sabe? Mesmo que com tudo que foi apresentado até aqui, de ações sociais e socioambientais, elas ainda são de desconhecimento muito grande do povo, de uma forma geral, sabe? Então, eu acredito que essa audiência vai ter que ser muito bem preparada mesmo, rezar, pegar com Deus ou com o santo de devoção, para que o povo de Riacima e Raposo não desçam, e de Belo Horizonte, porque sempre atrapalharam, sempre estiveram aqui nas audiências passadas e foram complicadores importantes para a condução da audiência, foram muito debatentes, lutaram muito contra o projeto, né? É uma realidade para quem acompanha a Apolo desde o início, e rezar para que eles não venham. E eu acho que o povo de Caeté será solícito a apoiar, né, ou melhor, continuar apoiando o projeto, mas eu acho que precisa ter, independente de ter essa dúvida sobre os órgãos ambientais, eu acho que precisa ter um posicionamento melhor da Vale, mais concreto, para que chegue essa comunidade, essa massa que espera o projeto, para que não haja surpresa também por parte de Caeté. Eu falo em meu nome, estarei lá, com toda certeza, senhor presidente, e não posso lamber o que eu cuspi em 2010, que é dar meu apoio ao projeto, mesmo que eu tenha algumas observações a fazer sobre ele. Mas eu estarei lá em nome da Câmara ou em nome do povo de Caeté. Muito obrigado. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, nem sei se vem de encontro essa reunião. A primeira é para a Débora, ou então Pedro, que poderia me responder. Então, realmente, o projeto Apolo renasceu. Renasceu, em 2021. Então, agora renasceu mesmo. Porque a gente vem aí, como o vereador Pardal falou, 10 anos, que é sofrimento, o projeto Apolo está aí, mas nunca que dá uma posição. Então, hoje aqui, vocês estão falando que realmente o projeto Apolo nasceu de verdade, né? Nós vamos ter o projeto Apolo. Uma outra coisa, Pedro, que acho que falou, eu não entendi, que o menino engenheiro ali, o Rafael, o emprego hoje da Vale, na implantação, são quantos empregos direto? Na fase de implantação, a gente fala em pico de 2.600 empregados. 2.600 empregados trabalhando diretamente lá na obra. Por que a gente fala em pico? Porque é uma obra extensa e ela tem um momento em que ela vai ter uma maior quantidade de atividades, e aí eu vou ter um número maior de pessoas. Depois, isso diminui, tá? E aí então, passa para a fase de operação. Esses 2.600 funcionários, seria quanto tempo que eles permaneceriam na implantação? Quanto tempo de implantação da empresa? Então, a implantação, igual a gente falou, a implantação ela vai variar aí aproximadamente 48 meses, por aí. Tá? 4 anos. 4 anos, mas não teremos 2.600 no período todo. A gente espera que talvez desses 48 meses, 1 ano, alguma coisa assim, seja nesse, ou um pouco menos, nesse pico.
tá? O resto aí diminui. No começo não tem atividade para esse tanto de gente, né? Porque as obras estão iniciando, e chega num determinado ponto, aí tem lá toda a parte de montagem, a movimentação de terra para fazer os platôs, né? E aí isso permanece até a montagem. Quando a montagem vai acabando, aí vai diminuindo o quadro até finalizar. Tá? E na operação seria quantos? Por volta de 740 empregos diretos. Afora os indiretos, né? Fora os induzidos, que a gente chama, né, que são na região, né? De 740 é o que vão trabalhar lá na mina diretamente, tá? E os outros induzidos na região, a gente está falando de 2.100, mais ou menos, que é uma estimativa. Quanto? 2.100, que é uma estimativa. Aí a gente está falando de fomento ao comércio, aí a gente está falando rede hoteleira, está falando a própria rede que atende o projeto de oficinas, de serviços e por aí vai. Isso é o que vai movimentar. Né? Uma outra coisa também que a gente fica muito preocupado, e eu acho que é até bom que vocês possam falar para a gente aqui, a Vale tem alguma política vamos supor, de empregado do município. Ela Sim. tem aquela política de vamos pôr 10%, 20% de pessoas de Caeté, ou ela não tem essa política de... Temos sim. É o seguinte, nós temos um programa que chama Porta de Entrada, que ele contempla o jovem aprendiz, um programa de formação profissional e um programa de preparação para o mercado de trabalho. Desses três, dando como exemplo, né, o de formação profissional, a pessoa já entra no Senai como CLT da Vale. Ela está estudando ali, a Vale vai abrir inclusive mais 190 vagas agora em breve para outros projetos aqui na região. Ela já entra estudando como funcionário da empresa e depois vai para as operações. Tá? O programa de preparação de mercado de trabalho é um outro programa que não tem vínculo direto com a empresa, mas são treinados maçariqueiros, soldadores, eletricistas, para ser eventualmente aproveitado num empreendimento ou aproveitado em outra empresa, se ele quiser trabalhar e tudo mais. Então, existe sim o programa voltado, e o Projeto Apolo tem esses programas previstos. Então, na época, será feito o treinamento, vai trazer estrutura, aí, assim, nós já estamos discutindo com a RH se traz só o Senai, se vai trazer Sebrae também, outras para ampliar, né? Então, tem o programa sim, o programa vai acontecer. Só que, como eu estou dizendo, tem programas que eu preciso estar com um vínculo ao projeto, porque não adianta eu começar, talvez, fazer um programa de formação profissional, eu não tenho o empreendimento para colocá-los. Outros programas, que é o caso do programa de preparação para o mercado de trabalho, que independe da empresa, nós, inclusive, esse ano, né, Andréia, nós já vamos iniciar algumas atividades desse programa aqui em Caeté. Tá? Mas, de novo, são programas diferentes, estão previstos, então, a direcionamento de mão de obra aqui para Caeté, ele é real, previsto no projeto. Tá? E, exemplo, né, aconteceu agora em Capanema, em 2022 e 2023, nós tivemos aí os programas abertos para empregar as pessoas na nova mina que vai iniciar, né, esse ano, em Capanema. Como eu disse, a gente vai ter agora mais uma abertura de vagas em abril, e já tivemos em 2022 e 2023. Né, o projeto vai operar agora em 2024. A gente fica, né, feliz de ouvir isso, porque nós sabemos, né, que apesar que nós estamos vivendo um outro momento de emprego hoje, né, porque quando você procura uma pessoa para trabalhar hoje, você não está nem achando direito, a mão de obra sumiu, né, e com essa fala sua aí que a Vale prepara também, eu acho que é muito importante para o município, né, eu acho que deve ser uma parceria junto com o Executivo, né, para preparar esses novos funcionários da Vale. Eu, como vereador, já tenho aqui alguns mandatos, né? Quantas reuniões foram feitas, negócio da Vale, que projeto Apolo, e nunca aconteceu. E agora realmente a gente está vendo que vai acontecer. Como o vereador Jacques falou ali, o povo de Caeté sonha com esse projeto. Eu acho que esse projeto vai dar uma guinada no nosso município, né? Já precisava dar lá atrás, né? Acho que a economia do nosso município vai triplicar, porque hoje é 220 e poucos milhões, se não me engano. Eu acho que depois da implantação da Vale aí,
pelo que eu fiquei sabendo, deve ser mais de 700 milhões total. Então, acho que para a gente vai ser um ganho muito grande. E essa casa aqui, vocês podem ter certeza, o que a gente puder fazer, né, para as audiências correr bem, e depois também que a gente puder trabalhar em parceria, a gente vai trabalhar. E outra coisa, né, que a gente fica preocupado, e agora com esse tempo, eu acho que as eleições estão aí, né, em outubro, que o novo prefeito, né, que o prefeito Lucas está saindo, já pensa realmente em preparar a cidade para esse grande momento que vai acontecer no nosso município, porque é os 4 anos que vai ter para preparar aqui, junto com a Vale também, porque o município também não consegue caminhar sozinho, né, com uma demanda tão grande que vai acontecer aqui dentro da cidade, 2.000 e tantos homens, não é fácil, uma cidade pequena, né, histórica, né, para tentar, né, fazer as coisas acontecer. Nós vamos precisar de hospital melhor, estrada melhores, entendeu? Escola melhores. Então, é bom que o novo prefeito, a nova Câmara, né, fique consciente de se preparar, né, para a chegada da Vale. A segurança, principalmente, que vem homem de tudo quanto é lugar, né? Eu acho que na implantação é pior do que depois, né? A implantação é pior, porque 2.000, 3.000 homens dentro de Caeté. Então, a segurança tem que ser triplicada. Então, que a gente prepare realmente para esse grande momento. E a gente torce, né, que o mais rápido possível a gente consiga fazer tudo acontecendo aqui. O vereador já quer... Oi, senhor presidente, é só para dar uma pincelada no que o senhor acabou de dizer. Quem estava, ou quem acompanhou o Apolo, como eu já disse lá atrás, o projeto era muito maior, né? Tanto que Riacima e Raposo seriam contemplados com uma parcela pequena do projeto, ele teve que ter uma redução importante, né? Continua grande, Apolo continua um projeto grande para a empresa, ótimo, né, se ele vier a acontecer, mas é só para que ficar claro, parece que está havendo uma dificuldade de entendimento. Apolo ressurgiu, né, renasceu, mas não existe Apolo. Enquanto não tiver a licença de implantação, não tem como falar de Apolo, tá certo? Porque é vender uma ilusão para o povo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não está na mão da empresa, né? Quem dera vocês pudessem implantar amanhã. Enquanto essa mesa que acontecerá dia 23 é de suma importância para que esse projeto realmente saia das expectativas, porque eu acredito, eu nunca vi, pelo menos nesses anos que eu acompanho mineração, eu nunca vi conceder uma empresa LI e depois e negar a LO, né? Como é que eu te dou o carro, mas não te dou a condição de dirigir? Eu acredito que a luta maior é que consiga a LI para a empresa. E como eu já disse, que bom que a expectativa chegue em 36 meses, porque a gente tem visto, né, acompanhado outras empresas em projetos menores, mas acaba caindo tudo na mesma mesa, né? Os conselhos são os mesmos, os órgãos são os mesmos, e a gente não tem tido tanta expectativa para que ele aconteça. Eu acho que isso tem que ser tem que ser cuidado com muito zelo, para que também não sobrecarregue sobre nós, não recaia sobre nós essa responsabilidade de ofertar uma coisa que não vamos conseguir entregar. E para finalizar, essa questão que o senhor perguntou aí sobre a implantação, quantos empregos, é preciso que fique claro também, e é super normal que para a implantação não é emprego Vale. Tá? Que isso fique claro, porque senão a gente começa a falar, Vale vai gerar 2.300 empregos, 600 empregos, implantação não é emprego Vale, que é estrutura, todo esse projeto que você está vendo aí, de uma empresa que coloca planta, outra empresa que constrói prédio, outra empresa que faz os canais de ligação, outra empresa que desmata, outra empresa... Então isso aí tem que ficar claro, que implantação não é emprego Vale, é emprego, mas não é emprego Vale, essas camisas identificada da empresa Vale, acompanhada pelos gestores, né, a direção. Eu acho que, e tem que ficar claro também, que emprego Vale, mesmo na operação também, não é a grande maioria, porque todo empreendimento minerário hoje trabalha muito com terceirizado. Então, isso aí a gente tem que conduzir isso de uma forma muito legítima para as pessoas, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para considerações finais com a Débora, quiser fazer alguma considerações finais, Débora? Pedro, pois não, fica à vontade, Pedro. E dizendo que a gente está à disposição, né, para outros
esperamos vocês lá no dia 23. E uma última coisa é que a gente precisa, mesmo a VAL, como empreendedor, como maior interessado na implantação do projeto, ele não é viável se a gente não construir esse projeto junto com a cidade. Né? Nós vamos construir não só junto com a cidade, mas também junto com o governo do Estado, talvez até com o governo federal, porque vocês vão perceber que tem coisas que a gente quer fazer e a lei não permite. E a gente interfere numa política pública que não cabe à empresa privada definir. Então a gente precisa engajar, né? A gente precisa se engajar com todos os atores aí que vão nos ajudar a implantar com todo esse cuidado, né? De não inviabilizar a rotina, o dia a dia, e nem de deixar na ilusão cair interesse e conseguir entender o que a gente está oferecendo. Bom, então, agradeço muito e espero que a gente se encontre lá no dia 23 ou antes do dia 23, se vocês acharem necessário. Eu quero aqui, em nome dessa casa aqui, né, convidar o povo em geral, né, porque eu acho que é muito importante a participação de todos envolvidos, todas as pessoas que têm interesse de saber realmente o que é o projeto Apolo, né, porque, pelo que nós vimos aqui, quanto mais pessoas tiver lá na audiência, é melhor. Então, eles estão esperando mais de 1000 pessoas nessa audiência. Então, qualquer pessoa que tiver interesse realmente, né, de entender, de saber o que realmente é o projeto Apolo, que compareça dia 23, não tem o local definido ainda, mas essa casa aqui vai passar para todos também aqui na próxima reunião, que já deve ter uma posição, né? Dia 23 de maio, então ainda falta, bem dizer, 1 mês e pouco, e a gente está junto com a Vale nessa grande audiência pública que vai fazer, porque é de um interesse muito grande para o nosso município que a Vale venha para Caeté, sim. Essa casa aqui, eu tenho certeza que somos 13 vereadores, todos 13 vão estar de mão dada com a Vale. Então, a hora, Pedro, qualquer hora que vocês precisarem dessa casa, Débora, todos os funcionários da Vale, que precisar de qualquer coisa aqui, audiência, reunião, pode contar conosco. Muito obrigado e tenham uma boa tarde a todos. Só espero que vocês não deixem o Lula